No que a igreja diga. Amém. E as palmas que logo seu, amém? Ô, Glória. Bota mais pra lá. Tem como virar para baixo? Faz sua tamanho, que é dar um... Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Ai, louvo a Deus. Pela vida da pastora Terezinha. Essa Leide, a qual nós temos a oportunidade de conhecer e conviver. E saber que temos mais uma... Vou botar no baixo, embaixo. Pastor, pode falar nas palmas. Você fez lá. Tira dele, bota na cadeira. Câmera 1 ou câmera 2? Aí, Tá bom. Câmera 2? agora sobe um pouquinho. Vem mais para trás um pouquinho, mais para trás um pouquinho. Ao vivo é assim mesmo, gente. Tava Pode, bom? pode. Tá bom. Aí. Tá bom. Agora sim. Foi? Oi. Olha, se ele não tivesse ali, ele ia ficar louco. Por favor. Ô, Glória! Gente, mais uma vez, uma boa noite, a paz seja Jesus a todos. Amém. Louvo a Deus pela vida da pastora Terezinha, uma Leide, a qual nós tivemos a oportunidade de conhecer, conviver, e para mim uma honra apacentar Aleluia. uma pessoa que tem um coração grandioso, bondoso, cheio de Deus. Trago aqui um abraço da minha esposa, a pastora Adriana. Obrigada. Não pôde estar aqui porque elas têm um compromisso e ela teve que já se adiantar lá para poder reservar espaço lá. Outros também não puderam vir porque tem um outro compromisso, mas aprove o Senhor, estamos aqui na data desse dia e nós ficamos lisonjeados porque, como diz o livro de Salmos, nós somos mais que abençoados, nós somos mais que felizes porque a pastora, ela mudou o horário da consagração para que nós possamos estar junto com o seu povo nesta tarde. Haja vista que aqui a maioria trabalha no dia de sábado e no horário da manhã fica impossibilitado de nós estarmos aqui. Então a pastora, com todo carinho, com todo amor, ela mudou o horário da consagração para que nós possamos estar fazendo parte, né, dessa festa, abençoando esse lar e também sendo abençoado através da vida dela, através da vida de cada um de vocês. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no livro de Atos dos Apóstolos, perdão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 6 e o verso de número 7. Atos dos Apóstolos 6, 16, 6 e 7. Atos 16, 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 6 e o verso de número 7. Acharam? Eu vou estar lendo para que você possa tomar o teu assento. Atos capítulo 16, verso 6 e o verso 7 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. A Maria pode tomar o teu assento, glorificando o nome do nosso Deus. O livro de Atos dos Apóstolos, apenas a título de curiosidade, porque eu sei que todos aqui já conhecem, ou a grande maioria, e aqueles também que estão nos acompanhando através de uma rede social, que é uma ferramenta muito poderosa, onde Deus colocou para que o povo dele viesse também ser abençoado, vai dizer que este livro é um livro histórico do Novo Testamento. Por que eu digo isso? Porque antes, nos primórdios, não existia a Bíblia. O que existia eram rolos de pergaminhos e papiros. E o homem, direcionado por Deus, ele classificou esses livros em repartições para que nós viéssemos ter um mais fácil entendimento. Quando nós pegamos o Antigo Testamento,
nós vamos ver que os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés chama-se Pentateuco. Logo após, vem os 12 livros históricos do Antigo Testamento. Depois, os 5 livros poéticos. Depois, na frente, os 5 profetas maiores. E logo depois, os 12 profetas menores. Por que eu estou falando isso? Porque, a título de curiosidade, fica mais fácil para que eu e você venhamos entender que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico da igreja primitiva, aquilo que eles passaram, aquilo que eles viveram, para que a minha fé e a tua fé venha a cada dia ficar mais forte. Por quê? Porque da mesma maneira que eles viveram, da mesma maneira que eles serviram a Deus, da mesma maneira que eles passaram por prova, da mesma maneira também que eles receberam o milagre e eles ficaram de pé, também não é diferente na minha vida e na sua vida. Aleluia. Um dia, eu e você não tínhamos o conhecimento desse Deus. A partir do momento que nós conseguimos entender e conhecê-lo, a partir desse momento nós começamos a ter experiências com o nosso Deus. Então, a partir do momento que eu e você temos experiência com o nosso Deus, nós vamos entender que nós vamos passar por provas e muitas das vezes dentro dessas provas nós vamos até pensar em desistir, porque muitas das vezes nós vamos entender que Deus não nos está nos vendo, que Deus nos esqueceu, mas ao mesmo tempo, quando nós recebemos o milagre, ou quando nós já vimos, a maioria aqui já teve a oportunidade de receber o milagre de Deus e saber que foi a mão de Deus e que não foi um acaso, que não foi algo ocasional, mas que foi sim a mão de Deus, o nosso coração se enche de alegria, a nossa fé ela se fortalece e muitas das vezes é o que eu e você precisamos. Entender que existe um Deus, que o mesmo Deus que permite eu e você passarmos pela prova, é o mesmo Deus que nos tira da prova e nos abençoa. Aleluia. Então a nossa vida ela é pautada por esses momentos, altos e baixos. Então é normal, é natural, eu e você entendemos que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por momentos difíceis, mas também nós vamos entender que o nosso Deus, ele passa conosco em todos os momentos. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso de número 6 e verso 7, vai falar sobre uma das viagens do apóstolo Paulo, onde ele chega num determinado lugar e ele coloca no seu coração que ele tem que ir para uma cidade. Ele pensa assim, não, eu vou para a cidade tal. Aí Deus fala assim, para a cidade você não vai, você vai para outra. E o texto vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que no versículo 6, o Espírito Santo o impede de ir. No versículo 7, ele vai dizer que o Espírito de Jesus não lhe permitiu ir. A título de curiosidade, como o primordial, como o básico do Evangelho, nós entendemos que quando nós vemos na Bíblia Deus com D maiúsculo, e eu estou falando isso porque eu sei que todo mundo sabe, mas apenas a título de curiosidade, porque na rede social pode ser que tenha alguém que não saiba, que não conheça, mas para que todos possamos acompanhar o mesmo raciocínio, eu vou deixar como apenas um título de curiosidade. Quando nós vemos na Bíblia Deus com D maiúsculo, nós vamos entender que é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Quando nós vemos na Bíblia Deus com D minúsculo, nós sabemos que é o Deus desse século, é o inimigo da igreja. Quando nós vemos na Bíblia o espírito com E minúsculo, nós vamos entender que é o espírito maligno, ou em outra passagem, em outro contexto, o espírito do homem. Quando nós vemos na Bíblia espírito com E maiúsculo, nós entendemos que é o espírito do nosso Deus. A Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 24, vai dizer assim, que Deus, ele é espírito. Não é verdade? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, vai dizer que há um só Espírito. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender que Deus é Espírito e que há um só Espírito. Mas no texto aqui nós estamos vendo que o Espírito Santo não permitiu e o Espírito de Jesus não permitiu dele ir. Será que nós estamos falando de dois Espíritos? É claro que não. Por quê? Porque Deus é um Espírito só. Aleluia. O escritor, em alguma passagem, ele vai classificar esse Espírito como Espírito de Deus. Em outra passagem, como o Espírito de Cristo. Em outra passagem, como o Espírito da verdade. Em outra passagem, como o Consolador. Em outra passagem, como o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Jesus Cristo, ou o Espírito do Senhor.
mas nós vamos entender que é um só Espírito, embora ele tenha usado muitas nomenclaturas, mas está falando de um só Espírito, está falando de um só Deus. Esse Deus, ele vai dar as coordenadas para Paulo e Silas, para onde é que eles têm que ir. Não é para onde o coração está querendo, não é para onde o nariz está apontando, é aonde Deus está mandando. E aonde Deus está mandando, muitas das vezes nós não entendemos, mas lá na frente a gente vai compreender. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, a vontade dele é soberana, e a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Mas nem sempre nós entendemos a vontade e os planos do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Foi falado aqui sobre um homem chamado Jó. Como pode um homem ao qual o próprio Deus dá testemunho, tá vendo aí tu, Satanás? O meu servo Jó, um homem íntegro, temente, obediente em tudo, se desvia do mal, e ao mesmo tempo, ao longo do livro de Jó, nós vemos tudo aquilo que ele passou. Como entender de uma forma fácil os planos e os projetos de Deus? É difícil. No capítulo 38 de Jó, nós vamos ver Jó questionando a Deus. E muitas vezes a pessoa fala, eu queria ter a paciência de Jó. Eu sei que em algum momento da sua vida você já falou isso também. E eu também já falei. Só que nós vamos perceber que Jó, ele foi paciente, até foi, mas ele não teve tanta paciência assim. Pondera também, por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele perdeu, é natural, porque ele era um ser humano. Se eu e você nos colocarmos no lugar de Jó, talvez eu e você não conseguiríamos passar por aquela prova ou aquela situação, porque aquela situação era para Jó. A minha prova, a sua prova, é diferente da dele, mas também não deixa de ser uma prova. No capítulo 38 ele questiona, no capítulo 42 ele entende o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Eu sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia. Jó entendeu que mesmo que ele não quisesse fazer a vontade do Senhor, ele não conseguiria, porque ele seria, entre aspas, determinado ou obrigado a fazer, porque Deus determinou. A vontade de Deus, ela é absoluta. Aleluia. A vontade de Deus, ela é soberana. Não tem como o homem questionar a vontade de Deus. E muitas das vezes nós entendemos que muitas das vezes é melhor você obedecer do que você sacrificar. Esse texto aqui de Jó, no capítulo no 42, versículo 5, você entende qual era o propósito de Deus. Que Jó viesse ter mais intimidade com ele. Porque Jó vai falar assim, eu te conheci apenas de ouvir falar, mas olhos meus olhos te veem. Então, através daquela prova, Jó, ele adquiriu mais intimidade com o Senhor. E o Senhor restituiu a Jó o dobro daquilo quanto ele tinha e deu mais a quantidade de filhos a qual Jó perdera. No livro de Atos, quando Paulo e Silas estão passando por essa cidade, aonde Deus vai determinar, falar, não, eu não quero que você vá para cá, eu quero que você vá para uma outra cidade. E quando eles obedecem à voz de Deus, a princípio o coração deles se alegra. Por quê? Porque a princípio eles passam por um determinado lugar e ele vê mulheres, um círculo de oração, mulheres ali orando a Deus. Só que essas mulheres estavam orando a Deus, mas elas não conheciam o Deus que elas serviam. Existem hoje muitas pessoas que eles até têm sinceridade naquilo que eles estão fazendo, mas eles ainda não conhecem o Deus pelo verdadeiro nome. E precisam conhecer. Precisa que eu e você nos levantemos como Paulo, como Silas e como discípulos de Jesus para pregar o verdadeiro evangelho, para ensinar quem é esse Deus, qual é o nome desse Deus, para que nós não venhamos mais chamar ele de Pai, mas apenas nós venhamos conhecer qual é o seu nome. Mas Paulo e Silas, quando eles chegam nesse lugar, eles veem um círculo de oração. E essas mulheres, elas são tementes a Deus. E quando Paulo vê aquelas mulheres orando, Paulo se alegra e aquelas mulheres chamam Paulo. E quando Paulo fala sobre o nome de Jesus e sobre o reino, aquelas mulheres recebem. E logo, ela e toda a sua casa e todas aquelas mulheres são batizadas no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma mulher chamada Lídia. Ela e toda a sua casa é batizada ou são batizadas no nome do Senhor Jesus. Então, para onde Deus mandou Paulo e Silas, começou legal. O coração deles se alegra. Porque eles pensaram, opa, eu queria ir para outro lugar, agora eu vim para cá.
E aqui meu coração se alegrou, porque eu já batizei logo esse povo. Mais na frente, Paulo continua a sua caminhada. E ele vai se deparar com uma jovem possessa pelo espírito maligno, ao qual tinha um mistério de adivinhação. Essa mulher, por muitos dias, ela olhava para Paulo e Silas e dizia assim: este é Paulo, servo do Deus Altíssimo. E por muitos dias ela permaneceu dessa maneira. Quando Paulo entendeu que aquilo que estava nela era um espírito maligno e ela precisava de uma libertação, Paulo impôs as mãos e no nome do Senhor Jesus repreendeu aquele espírito maligno e ordenou: retira-te dela. Aquele espírito maligno se retira daquela mulher e ali começa o problema, ali começa a prova de Paulo e de Silas no capítulo de número 16. E muitas das vezes não é fácil de nós entendermos os planos e os propósitos de Deus. Porque muitas das vezes quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós entendemos que vai dar tudo certo, que acabou as lutas, que acabaram as provas, que agora é melzinho na chupeta, e a gente sabe que a vida do crente não é assim. Não é porque nós somos crentes em Cristo Jesus que nós não vamos deixar de passar por provas, por lutas. Não é porque nós somos crentes em Cristo Jesus que nós não vamos passar por momentos de adversidade. É natural vir na minha vida e na tua vida. É natural, muitas das vezes, uma enfermidade. É natural, muitas das vezes, uma porta fechada. É natural, muitas das vezes, uma luta no casamento. Nós não queremos passar por isso. Nós não queremos passar por problema com o filho dentro de casa. Ninguém quer passar por isso. Mas muitas das vezes acontece. E o crente, ele tem que estar preparado para poder resolver os seus problemas. O crente, ele tem que estar preparado para a luta, para a guerra. Por quê? Porque esse momento vai chegar na minha vida e na tua vida, se não já chegou. E se já chegou e você está aqui, é porque Deus ele te deu categoria, Deus ele te deu estratégia para você passar por esse momento. Aleluia, Paulo e Deus. Silas, quando está libertando aquela jovem, o que ele entende? Vou receber uma tapinha nas costas. Vou receber um parabéns. Vou receber, poxa, é isso aí, Paulo e Silas. Pelo contrário, eles vão receber chicotadas. Eles vão receber pancadas. Eles vão ser humilhados em praça pública. E todas as vezes que nós estamos fazendo a obra de Deus, é natural o inimigo se levantar, se levanta no trabalho, se levanta dentro de casa, muitas vezes se levanta até na igreja, se levanta na tua família, se levanta no teu círculo de amizade. É natural ele se levantar, mas ele só tem dois trabalhos. O primeiro é se levantar e o segundo é voltar para o lugar onde ele estava, que é tombar. Uma mulher serva de Deus, ela de manhã ela vai para a consagração. E toda vez que ela ia para a consagração, parecido com o da senhora, pastora Teresa, Sim. o marido dela, bêbado, alcoólatra, se levantava contra a vida dela. E ela tinha 2 filhinhos dentro de casa. E toda vez que ela ia, aquele marido sempre ameaçava: olha, se você for para a consagração, se você for para esse negócio de igreja, eu vou matar os nossos filhos. E aquela mulher, ela ia para a consagração porque ela confiava em Deus, mas ela ia com o coração apertado. Até que certo dia, essa mulher ela se levanta, ela se arruma, e o marido embriagado já de manhã cedo fala: se você for hoje para essa consagração, se você for hoje para esse negócio de crente, eu vou jogar os nossos filhos dentro desse poço. E aquela mulher, ela entrega a sua casa, ela entrega o seu marido, ela entrega os seus filhos para o Senhor Jesus, e essa mulher ela vai para a consagração. E na consagração ela adora, ela ora, ela jejua, ela chora, ela geme, ela clama pelo aquele marido alcoólatra para que ele venha ser liberto, ela clama pelos seus filhos para que Deus possa guardar, proteger, livrar. E aquela mulher, quando ela volta para casa, ela vê um grande reboliço na porta da sua casa. Ela vê bombeiros, ela vê uma grande multidão. Aquela mulher ela não sabia o que tinha acontecido, mas o seu coração de mãe sabia que o que tinha acontecido era algo terrível, era algo que iria machucá-la. E aquela mulher, quando ela vai chegando perto da sua casa, ela vai sendo recebida pelos vizinhos, pelos bombeiros, pelos primeiros socorros, e ali aqueles bombeiros contam para ela o que aconteceu. Olha, seu marido, ele está alcoolizado e pegou o seu filho mais novo e jogou dentro do poço. E nós já tentamos de todas as maneiras tentar trazer a vida, tentar achá-lo, mas não tivemos sucesso. E aquela mulher, como uma boa crente, aquela mulher fala: tenta de novo. Eu sei que a senhora é uma boa crente, eu sei que a senhora serve o seu Deus, eu sei que a senhora crê, mas nós já tentamos de tudo.
não tem mais jeito, infelizmente. O filho da senhora veio a óbito e aquela mulher fala para aquele bombeiro, só mais uma vez. Porque das outras vezes que vocês jogaram a corda só vocês. Mas agora o Deus que eu sirvo, ele está junto com vocês e está mandando vocês jogar a corda. E aquele bombeiro, por ser um homem natural, um homem carnal, não ter a fé como nós temos, ele até fez a vontade daquela mulher e jogou aquela corda. Para surpresa daquele bombeiro, quando ele joga aquela corda e ele puxa sem esperança nenhuma, ele sente algo agarrando naquela corda. E quando ele sente algo agarrando naquela corda, ele chama os outros bombeiros e fala, me ajuda aqui, vai puxando, até que a mãozinha do menino bota no poço e eles resgatam aquele menino com vida. Quando eles resgatam aquele menino com vida, aquele menino olha para ele e fala assim, moço, joga a corda novamente, para tirar o homem todo de branco que está lá embaixo, que me ajudou Meu a subir essa corda. Deus! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Glória, O mesmo glória, Deus glória. que permite que muitas das vezes nós passamos pela prova, esse mesmo Deus é o mesmo Deus que nos socorre, é o mesmo Deus que nos guarda, que nos protege. Eu não sei como você deixou a sua casa, eu não sei qual é o tipo de prova que você está passando, mas o mesmo Deus que permitiu dessa prova te alcançar, esse mesmo Deus, ele vai fazer com que você seja aprovado dentro dessa prova. Paulo e Silas, eles foram provados, ou seja, eles estavam passando pela prova porque eles libertaram uma jovem e através dessa libertação causou um grande dano, um grande prejuízo aos senhores daquela menina. Por quê? Porque através daquela adivinhação eles agariavam recursos, ou seja, eles cobravam por cada adivinhação. Então, a partir do momento que aquele demônio ele é expulso, a partir do momento que acaba aquele circo, que acaba aquela adivinhação, acaba o recurso, acaba a mamata, acaba a grana, mole. Então, aqueles homens que pegam Paulo e Silas, levam para a praça pública e ali eles vão chicotear aqueles homens, publicamente. Ou seja, aqueles homens, por ter feito algo bom, eles são humilhados. Eu sei que na tua história, na tua vida, por você ter feito algo bom em algum momento, eu sei que através desse algo bom que você fez, muitas das vezes você esperou um reconhecimento, você esperou uma boa palavra, um abraço, até mesmo um incentivo. Ao contrário, você recebeu perseguição, você recebeu calúnia, você recebeu chicotada. Assim como estes homens. Estes homens agora, além deles ser chicoteados publicamente, agora eles vão ser levados para dentro de um cativeiro. Eles vão ser levados para dentro de uma prisão. Eles vão ser levados para dentro de um calabouço. E dentro desse calabouço, eles são amarrados com grilhões nos pés e nas mãos. Mas nada daquilo que estava prendendo fisicamente aqueles homens impedia-os de adorar ao Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, quando acontece algo na minha vida e na tua vida que nós nos abalamos, muitas das vezes nós não queremos mais adorar, não queremos mais buscar, não queremos nem mesmo mais ir à igreja. Aleluia. Porque nós entendemos que aquilo que nos sobreveio nos machucou, nos feriu e por isso Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu, Deus não está nos vendo, Deus não se importa com a minha dor e com a sua dor. Só que todo o processo para amadurecimento gera um tempo e esse tempo é que vai fazer com que eu e você venhamos ser aprovados. Hoje mais cedo eu estava vendo um pé de manga, uma mangueira. Por coincidência eu vi até um ali na frente, ali tem uma manga madureira, né, professor? Bonita. Então você vai perceber que há um processo. Primeiro ela brota as folhas, depois daquelas folhas começa a brotar aquele fruto bem pequenininho, e daquele fruto pequenininho até ele amadurecer e ficar aquela manga bonita, tem um tempo, tem um processo. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Até essa bênção, até esse milagre se concretizar na tua vida, ele já está nas tuas mãos. Mas às vezes o que está na tua mão é um fruto bem pequenininho. É natural você esperar o processo, o tempo, para que ele venha amadurecer no tempo certo, para que você venha pegar esse fruto e saborear você junto com os seus. Paulo e Silas agora está dentro da prisão. E dentro da prisão, eles vão olhar um para o outro e vão falar, e aí, Paulo? E aí, Silas? Como é que você está? Olha, eu tomei bastante escotado, estou dolorido. E você? Eu também estou machucado. Mas e aí? Vamos louvar? Vamos louvar. Você consegue cantar um Jerusalém, que bonita? Consigo? Então vamos adorar dentro da cadeia. E quando eles começam a adorar dentro daquela prisão, a Bíblia vai dizer que há um terremoto.
Mas não é um terremoto humano. Não é um terremoto provocado pelo homem. Não é um terremoto provocado pela natureza. Não é um terremoto provocado pelo acaso. É um terremoto que o próprio Deus, ele recebe a adoração de Paulo e Silas e provavelmente Deus se levanta do trono e começa a bailar lá de cima. E quando ele começa a bailar lá de cima, há terremoto aqui na terra. E quando há terremoto aqui na terra, há milagre. Glória a através do teu Deus. louvor, através da tua adoração, através do teu clamor, Deus ele está se levantando do trono nessa noite, está bailando. E através de cada dança do Senhor, há terremoto dentro da tua casa, dentro do teu projeto, dentro da tua prova. E através desse terremoto você vai ver o nome de Deus ser glorificado na tua vida, na tua casa. Glória a Deus. O texto vai dizer que estes homens, quando o terremoto abala aquela prisão, abala de uma maneira sobrenatural, ao qual as suas algemas são rebentadas e as paredes daquelas prisões são abaladas. E agora Paulo e Silas eles se retiram e o carcereiro volta desesperado. Por quê? Segundo a lei romana, se os prisioneiros viessem fugir, ele e toda a sua casa seriam mortos. Então, para ele não ver a sua casa, os seus filhos, a sua esposa sendo mortos, ele pega a espada e iria tirar a sua própria vida. Quando ele está prestes a tirar a sua própria vida, Paulo e Silas aparece e fala, não faça isso. Nós não fugimos, estamos aqui. E aquele homem entendeu que aquele terremoto foi provocado por Deus. Porque aqueles dois homens que estavam ali eram servos do Deus Altíssimo. Não importa quem te humilhou. Não importa em que lugar você foi palco de humilhação. Continue adorando, continue clamando, continue buscando. Porque Deus irá fazer você ser reconhecido dentro desse lugar onde você foi humilhado, onde te denegriram, onde falaram mal de você. A mesma boca que falou mal de você, a mesma boca que te denegriu, será a mesma boca que vai falar. A pastora Terezinha é uma grande mulher de Deus, Deus levantou ela com força, Deus não erra de endereço, Deus fez na vida dela, Deus fez na vida do pastor Fabiano, Deus fez na vida do obreiro Yuri, do pastor Severino, do diácono César, meu Deus, agora eu tenho que falar o nome de todo mundo, do diácono Fabiano, do obreiro Fábio, da nossa irmã Débora, do que está ali para trás ali, do irmão Maico, do nosso irmão Vinícius, meu Deus do céu, Deus está fazendo nessa noite, glória a Deus, porque essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma outra palavra para trazer uma saudação, mas todo soldado ele tem que estar sempre preparado, porque você não sabe de que maneira, de que forma, em que momento, em que tempo Deus irá te usar. Mas uma coisa é certa, você tem que estar preparado. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite foi essa. Quando Paulo e Silas eles mostram e aparecem para aquele carcereiro, ele fala assim, o que nós temos que fazer para ser salvo? Paulo e Silas vai dizer assim para eles, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Em primeiro lugar, para você alcançar a tua salvação, varão, crê no Senhor Jesus Cristo. Tu crê no Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o primeiro ponto. Acabou? Não. A Bíblia vai dizer que naquela mesma hora da noite, verso 33, eu estou lendo o verso 31, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Verso 33, naquela mesma hora da noite, lavaram as suas feridas e logo foi batizado ele e toda a sua casa. Se o batismo não tivesse importância para a salvação, por que Paulo e Silas se preocupou em batizar aquele carcereiro e toda a sua família naquela mesma hora da noite? Por que Paulo e Silas não deu um curso de batismo de 3 meses? Por que Paulo e Silas não fez um questionamento? Como é que está a tua vida? Você é isso, você é aquilo, você quer casada, você bebe, você... Naquela mesma hora da noite, lavaram as suas feridas e logo foi batizado ele e a sua casa. Por quê? Porque lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, vai dizer assim, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então, naquela mesma hora da noite, aquele homem creu. Paulo falou, ô Paulo, o primeiro tópico ele já concluiu. O primeiro mandamento ele já entendeu, que é crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo ponto, ser batizado. Então, Paulo e Silas batiza esse homem. E agora Paulo e Silas vai entender o propósito dele. Por que que Deus não permitiu dele ir para uma cidade e mandou ele para uma outra terra? Para ele entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Porque meio à sua trajetória,
ele tomou chicotada, ele foi humilhado. Até no seu interior ele pode ter pensado. A Bíblia não me proíbe de conjecturar. Provavelmente eles podem ter pensado, para isso que Deus nos trouxe aqui? Eu queria ir para Ipanema, eu queria ir para Barra, eu queria ir para Copacabana. E Deus me trouxe para cá, para Guadalupe. Aleluia! Para mim tomar chicotada? Para mim apanhar? É vitória. Ô Senhor! Aí Deus fala, calma. Calma, Terezinha. Calma. Eu vou te mostrar o que eu tenho para fazer contigo nessa terra. Ô, glória. Aí Deus agora vai mostrar para Paulo e para Silas que foi melhor ele obedecer do que ele sacrificar. E ali eles ficam felizes, o coração deles se enche de alegria. Por quê? Porque ele ganhou uma família inteira para Jesus. Aí agora vem a parte mais interessante. Aqueles homens que chicotearam Paulo e Silas descobriram também que eles tinham cidadania romana. E por eles ter cidadania romana, eles não poderiam ter sido expostos publicamente, sendo chicoteado e humilhado. Agora aqueles homens vão fazer o seguinte, olha, sai por aqui por trás, tá liberado, tá, Paulo e Silas? Vai por aqui por trás e tá liberado. Ele falou, negativo. Vocês me humilharam publicamente. Vocês jogaram meu nome na lama. Vocês me denigriram, vocês me perseguiram, vocês me machucaram. Agora, publicamente, vocês terão que se retratar. E aí é onde dói neles, né? Quando eles têm que se retratar, ao meu favor e ao teu favor. Aquilo que eles Aleluia. me denegriram, aquilo que te denegriram, Glória. que falaram mal de mim, de você, eles têm que reconhecer que existe um Deus na nossa vida, que cuida de nós, que nos protege. E eles têm que se retratar, queira eles ou não, se quiser ser salvo e ir para o céu. Porque aquele que fala de um servo de Deus prestará conta com Deus desse servo. E todo aquele que falou mal de mim, falou mal de você, aquele que me perseguiu, te perseguiu, aquele que te chicoteou, aquele que nos humilhou publicamente terão que se retratar. E agora Paulo e Silas, eles entendem o propósito de Deus, porque Deus não permitiu dele ir para Bitínia e mandou ele ir para aquele determinado lugar. Paulo e Silas conheceram esse Deus e prosseguiram conhecendo esse Deus. Assim como eu e você. Nós conhecemos esse Deus pelo nome. E nós temos que continuar prosseguindo, conhecendo esse Deus ao qual nós servimos. Muitos adoram um Deus que não conhecem. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Ele é um só e o seu nome é Jesus. Aleluia. Fez carne, habitou entre nós, veio no seu povo, nos ensinou com exemplos a como ser servo, obediente. Ele veio para servir e não para ser servido. Imagina um Deus que desce do seu trono, ao invés de querer sentar numa cadeira e ser servido, ele desce aqui para servir, para mostrar para mim e você como nós temos que fazer. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Então, se existe alguém aqui que ainda não foi batizado no nome desse Deus, e se você crê nele, o próximo passo é você se batizar, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, como diz a Escritura, será condenado. Então, uma vez que você creu, logo você será batizado para que você venha alcançar a tua salvação e para que as bênçãos do Senhor elas possam te alcançar. Aleluia. Eu vou ficar até aqui porque já tem 30 minutos que eu estou ministrando. Eu quero agradecer a oportunidade a Deus, louvo a Deus pela vida da pastora Terezinha, que Deus possa continuar abençoando esse espaço, que Deus possa continuar abençoando essa consagração e que Deus possa nos proporcionar mais oportunidade de estarmos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe a vida da Débora, Deus abençoe a vida da pastora Terezinha, Deus abençoe a vida do Vinícius, Deus abençoe a vida de todos nós. Nós temos essa oportunidade em nome do Senhor. Glória.